ouvintes do Meu Dia aqui, Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Uma vez eu ouvi, né, de uma pessoa mais experiente do que eu, minha avó, dizendo que às vezes vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Se eu posso fazer essa brincadeira, os dedos, no caso, são a raiz, né? São os jogadores que são formados pelo clube. Queria saber de você o que você já conhece sobre a base do Fluminense, né, que revela grandes jogadores como o Thiago Silva, o de Martinelli titular também. Buen punto. Obrigado. A história do Fluminense. Exatamente, até na seleção brasileira, o João Pedro, enfim, queria que você falasse um pouco do que já te chamou a atenção, como você pretende olhar para a base e utilizar os jogadores do Fluminense. Obrigado. Bien, poco a poco hay planteles amplios. Por supuesto que siempre en el proyecto a largo plazo va a haber la incorporación de jugadores jóvenes. Pronto, cuando tenga un espacio, haré entrenamientos puntuales con ellos, e inclusive ir a conocer el lugar donde entrenan y bueno, incorporarlos en situaciones de partido de acá hasta fin de año, si existe la posibilidad, y si no, seguir preparándolo para lo que viene, ¿no? Pero por supuesto los considero y por supuesto sé que es parte importante, no solo de Fluminense, sino de todos los equipos. Así que el conocimiento lo voy a tener cada vez más. Ahora le voy a prestar atención a los que tengo trabajando conmigo y después ampliaremos la información para ya tener un menú de opciones, pensando já mais no próximo ano. Gente, aqui a resposta que eu já imaginava sobre a base, ele vai analisar pouco a pouco. A base é importante para todo o clube, não apenas do Fluminense, mas nesse momento ele tem que pensar no que ele tem agora, porque são apenas 3 meses para acabar o ano, 2 meses e meio, e ele vai avaliar se vai ser uma coisa para usar agora, pontualmente, ou então para ano que vem. Assim, a gente não vai usar a base. E a culpa não é nem necessariamente do Zubeldia, é porque o Fluminense contratou vários jogadores, precisa justificar a grana que foi empregada nesses jogadores, né? Renovações que foram feitas, o Guga, o Fluminense renovou por 4 anos, isso não é uma renovação pedido do Renato, isso é uma coisa institucional do clube. Então, assim, quando a gente fala da base, a gente tem que analisar todo o contexto. E aí eu vou até tirar o Renato dessa. Muita gente, o Renato não usa a base. Quem usou a base no Fluminense? Qual o treinador que esteve com a atual gestão que usou a base? Usar assim, com convicção, dar chance para o jogador. Não é botar André e Martinelli que já vinham jogando, como o Diniz fez. Aí é mole. Os jogadores já estão prontos, aptos, performando, e aí você coloca. Qual treinador que de fato, bom, deixa eu usar esse cara aqui, porque ele está rendendo bem nos treinos e eu quero utilizá-lo. Quem fez isso? Ninguém. Nem Diniz, nem Osvaldo, nem Marcão, nem Abel, nem Renato, nem Odair Helma, nem Roger Machado, nem Mano Menezes, nem possivelmente o Zubeldia. O mau uso da base é um problema institucional. É estrutural. O Fluminense parece que sucateia a base para vender barato e seguir contratando jogadores que muitas vezes não deveria, onde você tem a base e pode suprir ali. Então, assim, a resposta do Zubeldia é uma resposta protocolar, padrão, e eu não tenho, de verdade, esperança de que a base vai ser usada esse ano. Tem muitos jogadores acima dos garotos que foram comprados com contratos longos, que isso no futebol se valoriza muito, a tal da hierarquia, os caras já estão ali há muito tempo, a gratidão. Então, eu sei que muitas vezes, se o Zubeldia não usar a base, vai toda a resposta para cima dele, como ia para o Renato também. Tá? E isso é um problema estrutural. O Fluminense, na gestão Mário Bittencourt, não valoriza a base. Enquanto isso, o Isaac faz mais um belo gol pelo Shakhtar Donetsk. Então, cara, é o tipo de coisa que é difícil cobrar do treinador que está chegando agora, que não montou esse elenco, que já está no final do ano. Temos mais quantos jogos no Campeonato Brasileiro? Mais 15 jogos, né? O Fluminense tem 2 partidas a menos, tem 15 jogos no Brasileiro,
E tomara mais 4 na Copa do Brasil. São mais 19 jogos para acabar o ano. Então ele vai ele vai montar um time ali para poder ganhar esses jogos. E a base, infelizmente, vai ficar para o ano que vem. No ano que vem, sim, a gente cobra, vai ter uma nova gestão ou não, né? Agora, não tem esperança, de verdade. Se todo mundo estiver jogando mal a partir de agora, e aí o Zubeldia não olhar para a base, aí sim eu vou considerar o erro dele. Mas, cara, nesse momento, sinceramente, o problema vem de cima. E é de cima que a gente tem que cobrar muito mais. Bom, sobre o uso dos garotos, ele repetiu uma frase do Miguel Russo, atual treinador do Boca Júnior, sobre a utilização de atletas. Ele diz: são decisões. Alguns vão gostar, outros não, mas eu tenho que tomá-las, não são fáceis. E quando abrir uma brecha, eu vou continuar observando o plantel, havendo uma brecha, eu coloco os jogadores. Óbvio que o Zubeldia foi brifado, ou seja, ele pegou informações com a comissão técnica, talvez até com a diretoria, de quem vem sendo utilizado e de quem não é utilizado, e optou por jogadores que vêm sendo mais usados, pela hierarquia, pelo ritmo de jogo. E assim, gente, a gente vai cobrar, claro, o Zubeldia está chegando agora, mas o Fluminense precisa apresentar desempenho. Se o Fluminense apresentar desempenho, mesmo que muitas vezes não consiga o resultado, eu vou estar aqui para reconhecer. Mas a partir do momento que o Fluminense passa a não jogar bem e o Zubeldia não consiga modificar esse panorama, seja com uma alteração de esquema ou de peças, eu vou estar aqui para criticar. Não tem mistério nessa história. Então, assim, ele não está usando os garotos por uma questão, provavelmente, de hierarquia. Não vinham sendo usados, então eles vão ter que me provar que precisam passar a fila de quem vinha sendo usado. Porque, no final das contas, a avaliação da diretoria do Fluminense era de que o trabalho do Renato era bom. Tanto que o Mário Bittencourt, na coletiva, disse que tentou demover o Renato da ideia de sair. O Fluminense estava gostando do trabalho do Renato. Então, se o Fluminense está gostando do trabalho do Renato, não faria sentido nenhum chegar um outro treinador e fazer mudanças que, por exemplo, nós gostaríamos. Hoje, por exemplo, entrou o Lima e fez o gol. Legal. Mas qual era o normal hoje? Saiu o Lúcio Acosta e entrar o Lescano. É o Canóbio deixar o campo, entrar o Lavega ou o Riquelme. São jogadores que a gente quer ver jogar. Mas, de novo, a avaliação de quem realmente toma as decisões e quem comanda é de que o trabalho do Renato Gaúcho era bom, pessoal. Então, certamente, quando o Zubeldia chegou e conversou com o Mário, com o Gione, com o Marcão, com outros membros da comissão técnica, era para manter o escopo do trabalho. Claro que o Zubeldia vai colocar ali as suas características, suas ideias de jogo, seus conceitos, mas a cúpula de futebol do Fluminense gostava do trabalho do Renato, não queria que ele saísse. O Renato pediu para sair. Entendem como é difícil essa equação? Por que o Zubeldia vai colocar jogadores que não vinham jogando se a diretoria está satisfeita com a utilização atual dos atletas do grupo? É difícil. Não vai ser fácil e, de novo, não tenho esperança. A não ser que, de novo, um trabalho precisa ter coerência e apresentar desempenho. Eu não sou daqueles que cobra resultado, eu cobro desempenho, porque através do desempenho a gente chega mais próximo do resultado. O maior erro no futebol brasileiro é essa cobrança imediata por resultado. Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Não. Como é que ganha? Como é que chega a vitória? Essa sempre foi a minha luta nessa minha carreira aqui no Netflix, em todos os lugares que eu já passei, no Lance, enfim, nas rádios, enfim. Então, o que eu vou cobrar do Zubeldia é desempenho e coerência. A partir do momento que o Fluminense não tiver desempenho e coerência, eu vou criticá-lo. E aí sim, eu vou pedir, vem cá, se você está usando muito esses caras aqui e não está dando certo, por que não passa a usar esses? É isso, a gente tem que ser honesto na crítica. Agora, a gestão estava satisfeita com o trabalho do Renato e certamente brifou o Zubeldia, olha, esses caras aqui que são os mais utilizados. Ele só está fazendo
a roda girar.